bom encontrar novamente vocês no nosso canal, no nosso programa In Company. Hoje nós vamos falar sobre contratos empresariais. Existem muitos contratos empresariais. Tem startups de agronegócios, construção civil, imobiliário, financeiros e investimentos e também contratos na área da saúde. Mas você sabe qual você tem que atuar? O que o seu advogado tem que fazer? A gente vai conversar sobre esse tema com o nosso especialista Arnaldo Lázaro. Arnaldo estava com saudade do nosso bate-papo. Faz tempo que a gente não atualiza aqui o nosso canal e hoje a gente vem falar sobre contratos empresariais. Existem todos esses, né, que eu falei para você. Mara, que bom a gente poder se encontrar novamente aqui no nosso podcast com um assunto tão importante, né? Certeza. Para o universo empresarial. De fato, existe quase uma centena, talvez, de contratos empresariais. Mas a gente tem aí segmentados por áreas de negócio, né? Então, você listou algumas, mas para cada área de negócio você vai ter alguns contratos específicos. O importante é saber diferenciar esses contratos e aplicar ele da melhor forma, né? Como é que a gente pode diferenciar um contrato empresarial de um contrato civil tradicional? O que acontece? O contrato empresarial, ele tem uma característica de produzir um negócio, né? Uma relação comercial. Já um contrato civil, ele está entre duas ou mais pessoas, mas é um contrato que não tem um viés de oferir um lucro, mas muitas vezes para pacificar e registrar uma relação que tem uma relação financeira por trás. Então, por exemplo, uma compra e uma venda de uma casa. Então, se você quer comprar ou vender uma casa, isso está dentro de um contrato civil tradicional. Porém, se você está falando de uma construtora que vende apartamentos ou vende lotes e áreas, aí você já tem ali um contrato empresarial do mercado imobiliário. Então, saber diferenciar isso é importante, não só para quem está envolvido, as partes que estão envolvidas, porque no futuro litígio o regramento vai estar por trás, né, dando todo o lastro normativo a esses contratos, mas também para os colegas advogados poder se posicionar em suas áreas específicas, né? Tem várias, é como você falou agora, tem um agronegócio, tem a área da saúde, né? As startups, há uma infinidade de áreas de negócio e para cada área tem os seus contratos. Arnaldo, agora quais são os principais, né, modelos de contrato empresarial? Então, se você pensa no contrato empresarial específico, né, das empresas, você tem o mais conhecido que é o contrato social, que é aquele que faz surgir um negócio, uma empresa. Aí pode ser um contrato social ou um estatuto, né? Aí você tem, fora dessa questão contratual empresarial, você tem a parte dos segmentos. Então, se você falar da construção civil, então você tem ali os contratos de incorporação imobiliária. Se você falar das startups, como você mencionou, você tem os contratos de investimentos. No mercado imobiliário, você tem um contrato muito forte hoje, que é o contrato de build-to-suit, que é aquele que você faz um investimento para que o empresário não precise aportar capital num imobilizado. Então, ele tem interesse que alguém construa para ele e ele faz a locação. Agronegócio, arrendamento rural, parceria agrícola e tem outros também, né? Compra e venda de safra futura, contrato de integração. Pois é, no agronegócio você tem uma infinidade aí também de contratos. Você falou da compra e venda de safra futura, que é um modelo de contrato onde o empresário ele paga um valor já pré-fixado para uma safra que ainda vai ser produzida, né? Então isso é muito comum no agronegócio. Diante da sua experiência, Arnaldo, quais são os principais erros em contratos? Olha, os principais erros, Mara, é quando o contrato ele não traz de forma clara todas as regras e uma forma transparente, ou seja, dá oportunidade da interpretação ambígua, né? Onde muitas vezes diante de um juiz ele vai interpretar de forma equivocada, porque ele não compreendeu bem a natureza do contrato. Então é primordial que o redator do contrato, seja ele um advogado ou algum especialista de área, ele traga transparência e muita assertividade no que ele está escrevendo. Porque o maior erro é esse, é você não escrever de forma clara. Outra ocasião que acontece é não definir bem as regras de cada parte, as suas obrigações e os seus direitos, né? Então, o que a gente percebe também
é uma insegurança jurídica desses contratos. Hoje no Brasil, quando as partes não se entendem, normalmente isso vai desaguar no Poder Judiciário. E quando isso vai para o Poder Judiciário, aí é uma crítica mesmo do mercado empresarial, há muita interferência do juiz em quebrar algumas regras que as partes estipularam. Então, existe um princípio da autonomia contratual no Brasil, onde eu posso estabelecer uma regra com você que, se essa regra não for contrária à lei, ela é permitida. Então, nós podemos estabelecer isso no campo privado. Aí, se a gente entra em um conflito de entendimento sobre isso, na execução de um contrato, e ele vai para o judiciário, o que a gente percebe na prática da advocacia é que o juiz interfere e muitas vezes anula aquela cláusula, por ele entender que a cláusula não é mais adequada, porque ele entende que não está de acordo com as regras, com a lei. Só que isso é uma interferência estatal. E aí ele... E o que é que prevalece? A discussão às vezes dura anos, né? Você não tem uma segurança do que você contratou vai prevalecer. Muitas vezes é o entendimento de um juiz que não entende. Imagina você pegar um juiz, como a gente já comentou sobre isso, generalista para tratar de um contrato, como você mencionou, de safra futura. O que o juiz sabe de uma relação de safra? Aí, daqui que ele vai se aperfeiçoar, vai estudar, as decisões podem atrapalhar muito a relação contratual. E o mais grave, pode prejudicar o negócio. Ou seja, se isso vira um litígio, muitas vezes você tem uma paralisação daquele contrato. Alguém deixa de trabalhar porque já não tem segurança que vale a pena produzir, não sabe se vai receber. Muitas vezes vai para a justiça mesmo? Ou é resolvida de maneira amistosa? Ó, tá aqui, é o que o contrato diz. Pois é, depende muito da assessoria que está por trás desses empresários que estão contratando, né? Quando a assessoria tem um viés de acordo, de buscar o entendimento, a gente consegue resolver isso extrajudicial. Um outro aspecto é você levar isso para o campo da arbitragem, da mediação e da conciliação, né? Você sai do mundo do poder judiciário e vai para um ambiente mais privado. Aí sim você pode nomear um mediador, ou um conciliador, até um árbitro que seja especialista naquela área. Então vamos supor um litígio entre dois hospitais, ou um hospital e um plano de saúde. Ora, se você pegar um técnico da área hospitalar para mediar esse conflito, ele vai ter muita informação e muito entendimento para ajudar nesse entendimento, né? Então, assim, é um caminho muito interessante você ir para a arbitragem ou para a conciliação extrajudicial. Qual é o futuro da relação contratual aqui no Brasil? É interessante isso, Mara, porque a gente até debateu em outro podcast, em outro episódio, que a tecnologia está avançando muito em todas as áreas. E uma das áreas que ela está muito forte é no ambiente empresarial. E nós temos os contratos inteligentes, que são os smart contracts. Esses contratos, eles são auto-executáveis, né? Eles se executam através de comandos já pré-definidos em uma plataforma de tecnologia. E eles são registrados no blockchain, que é um registro público digital. O blockchain ele vem para revolucionar toda a parte de armazenamento de dados, como a gente conhece no mundo tradicional, esses registros de cartório. Então, hoje, tudo que se faz, busca-se uma transparência e uma legalidade, levando ao cartório para receber um carimbo, né? E ali você fala, não, está registrado, meu contrato está registrado. No futuro muito próximo, as pessoas não vão mais buscar cartório, elas vão buscar os registros nessa plataforma chamada blockchain, que ela é mais segura, mais barata e ela traz um dinamismo muito maior no mundo empresarial. Então hoje o futuro dos contratos empresariais é ser contratos inteligentes e gravados no blockchain. E vamos navegar agora no universo das fusões e aquisições, um mercado que movimentou só no mês de janeiro desse ano 8,9 bilhões aqui no país. 8,9 bilhões de reais. E tem muito empresário que está querendo vender aí as suas empresas. A gente vai conversar sobre esse assunto com o nosso especialista Arnaldo Lázaro. Arnaldo, o que faz os empresários a quererem entrar nesse novo negócio? Não sei se eu posso classificar, né, como negócio, mas nessas fusões e aquisições. Olá, Mara. Olá a todos vocês que estão nos assistindo. Mara, esse mercado de fusões e aquisições é um mercado muito antigo, né?
Por mais que seja complexo vender ou comprar uma empresa, isso já vem acontecendo há bons, longos anos, né? Como estudioso do tema, a gente vai desde ali da época de Napoleão, há 200 anos atrás, já se fazia negociações de empresa. Então, é um mercado interessante para os empresários que eles desejam muitas vezes passar o seu negócio no momento que eles estão no melhor fase da empresa. Ou seja, quando a empresa está na sua maior valorização, eles vendem para poder resgatar todo o investimento que eles fizeram. Então, é um mercado interessante. Eles têm, os empresários têm muito interesse em fazer isso, porque muitas vezes eles não têm uma linha sucessória. E aí você já identifica que você investiu muito dinheiro, muitos anos da sua vida, ou você vai fechar a sua empresa quando você morrer, alguém vai lá e vai fechar a sua empresa, ou você ainda vai conseguir vender e usufruir dos valores da empresa ainda em vida, né? Então, é um mercado muito forte, como você mencionou, no Brasil, e está crescendo bastante. 8,9 bilhões de reais, e esse dado, né, Arnaldo, movimentou só em um mês. Isso, são as operações que aconteceram apenas no Brasil, e você tem aí uma fração bastante significativa, algo como 25%, até de investidores internacionais investindo em empresas brasileiras. Agora, é só para grandes empresas, para grandes marcas ou não? Olha, em tese, sim, mas não é um impeditivo de pequenas empresas participar do mercado de fusões e aquisições. Para você ter ideia, o ticket médio de uma operação de M&A no Brasil ficou em torno de 200 milhões de reais. Então, se você somar todas as negociações, você vai ter uma média desse valor de negociação por empresa. Mas isso não significa que a empresa pequena não pode ser negociada. A gente vê farmácias, né, rede de supermercados, aquele supermercado pequenininho que tem ali no bairro, aquela farmácia pequenininha ali no bairro, que muitas vezes depois está ali integrada a uma grande rede. Pois é, isso foi um movimento que aconteceu no Brasil inteiro, né, na área farmacêutica, de grandes grupos e comprando nos estados brasileiros aquelas farmácias de bairro, transformando ela numa única operação. Então você tem grandes players aí nesse mercado, como tem na parte de alimentação, hospital, né? Então, só respondendo ainda a sua pergunta, aquelas pequenas empresas podem fazer o processo de M&A. Agora, para você participar de um processo de M&A, você tem que ser uma empresa atrativa. E se você perguntar o que é ser atrativo no mercado empresarial, sua empresa tem que comprovar a sua capacidade de gerar lucro. Então, se sua empresa gera bastante lucro, ela marca o primeiro ponto para ser interessante. Se ela tem uma gestão bem organizada, com princípios da governança muito bem fundamentados, é um segundo ponto, né? E se o mercado dela é um mercado que dá a ela uma prospecção de crescimento ao longo prazo, o investidor tem interesse em adquirir aquela operação, porque ele sabe que durante muitos anos ele vai conseguir oferir faturamento e lucro. Então, as empresas pequenas, elas podem participar. Uma empresa que vale 1 ou 2 milhões, ela tem o seu valor, inclusive por aquilo que eu acabei de dizer, porque muitas vezes esse empresário não tem sucessão. Essa é a principal indicação, né? É fazer quando você vê que aquele negócio realmente ele está em alta, mas você não tem para quem deixar aquela empresa. Quantos empresários você já entrevistou e você conhece que os filhos já não querem mais seguir os caminhos que o pai traçou? Vários, né? Gente. Vários. Então, o que acontece? O pai é um empresário da construção civil, mas o filho está morando fora do país e está investindo na área de tecnologia. Então, ele não quer mais saber da construção civil. Então, o que é que esse empresário que já tem um portfólio de construções vai fazer? Quando ele morrer, os filhos vão vender a empresa ou vão fechar a empresa, né? Então, é muito mais racional ele preparar a empresa dele para ser vendida. E aí, com o benefício que ele adquirir, ele vai usufruir da melhor forma possível. Como é que funciona o processo de fusão e aquisição na prática? Olha, é um processo complexo, mas não complicado. Por que eu digo isso? Porque é bem diferente de você negociar a compra de um carro, por exemplo. Se um carro vem com problema, você vai na concessionária e faz as manutenções ou troca, né? Em último caso. Mas uma empresa é um ser vivo jurídico, né? Então ali você carrega um histórico da empresa. Então você tem que fazer, primeira coisa, um contrato de confidencialidade, onde as partes se comprometem a não divulgar as informações que vão ser compartilhadas. Você tem um momento de avaliar a empresa,
é o que o mercado fala, o valuation da empresa. Você tem que saber o quanto vale aquela empresa que você está adquirindo. É descobrir o valor justo, né, Arnaldo? E isso, você tem que saber, e é um ponto muito crucial, porque comprar pagando caro, você vai ter um enorme desafio de fazer aquela operação ser rentável, né? Então você tem que comprar por um preço justo. E você tem que fazer uma diligência, você tem que investigar todo o histórico da empresa para saber quais são os problemas que ela tem, se ela tem débitos com o governo federal, os processos judiciais, as dívidas. É a preparação para a venda. Isso, é um diagnóstico completo. Imagina você que vai entrar no hospital e fazer um check-up geral. Então você vai pegar uma empresa e vai fazer um check-up geral, né, na empresa. Depois disso, você vai partir para definir os parâmetros da negociação, né? Se o empresário que vai comprar realmente ele tem interesse, ele vai assinar uma carta de intenções. Ele vai dizer, olha, agora eu quero sentar à mesa para negociar. Porque você não senta à mesa com o empresário simplesmente porque você acha interessante aquela operação. Você tem que demonstrar por escrito, assinar um documento que realmente você já sabe o valor médio da empresa e você quer sentar para negociar. É o que vocês chamam de prospecção. Isso. Você vai prospectar os empresários que têm interesse, aquele que firmar o compromisso senta para negociar. Sentou para negociar, parte para os contratos. E aí você ainda tem uma pós-venda, né, de uma empresa, você acompanhar o processo de implementação de uma cultura, ou seja, às vezes o empresário compra uma empresa e ele tem que ter toda uma metodologia para implementando uma nova cultura empresarial. Então, entenda, é complexo, mas não é complicado, né? Então, quais são os principais desafios, né, para aquele empresário que está naquela fase pensando em fazer, né, fusão ou aquisição diante desse mercado econômico tão volátil? Olha, os desafios que a gente tem é, primeiro, conhecer as boas empresas, né? No Brasil existem várias boas empresas. O problema é que as empresas brasileiras, na sua grande maioria, elas não têm um trabalho de gestão de transparência. Ou seja, os dados empresariais, eles não são auditáveis. Então, muitas vezes a empresa é uma boa empresa, fatura muito, dá um lucro considerável, mas quando vai oferecer para o empresário a sua negociação, você não consegue auditar aqueles valores, porque a contabilidade muitas vezes não está correta, não tem informações seguras para se negociar. Então, um dos primeiros desafios é encontrar a empresa que esteja organizada. E aí fica a primeira orientação. Se você pretende vender sua empresa, é aquele mantra, né? Primeiro organiza a casa, né? Você vai vender um carro, a primeira coisa que você faz é lavar o carro para poder ficar mais atrativo para o comprador. Na empresa o princípio é o mesmo. Vai vender uma empresa, quer negociar sua empresa, arruma a casa. Arnaldo, muito obrigada pelas informações. Esse foi um pequeno, né, registro aí de informações sobre fusões e aquisições. Quer saber mais? Então se inscreve no nosso canal. Arnaldo, chama o pessoal para se inscrever também. Vamos lá, pessoal, participe do nosso canal, se sentir à vontade, se inscreve, compartilha com os amigos empresários, que vocês todos são muito bem-vindos. E o nosso tema desse episódio do programa Incompany é recuperação judicial e falência. Eu estou aqui com o nosso especialista, o advogado, o empresário Arnaldo Lázaro. Arnaldo, explica direitinho para a gente, né? A diferença, recuperação judicial, a empresa que está numa situação bem complicada, mas ainda há chance. E a falência não tem mais chance de nada, é isso? Isso, Mara. Olá a todos, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso podcast. A recuperação judicial e a falência são fases distintas, né, e são institutos utilizados para situações também diferentes. A recuperação judicial é o momento que a empresa já compreende que tem uma dificuldade financeira e econômica muito grave. E aí ela pode optar por entrar com a recuperação judicial para tentar salvar o negócio, preservar os empregos, né, e a função social da empresa, que é o desenvolvimento social como um todo. Já na falência, é um momento que já se constata que não tem mais saída, né? Que a dívida que a empresa já carrega consigo é muito alta e ela já não tem força para sobreviver. Então, é necessário que se decrete a falência
onde aí sai a figura dos proprietários, dos donos, entra a figura de um administrador judicial, que vai buscar o que resta ainda de patrimônio para pagar as dívidas. Como é que a situação econômica do nosso país pode interferir diretamente nessas questões? A relação é muito próxima, porque se um país está em crise financeira ou passa por um período de dificuldades econômicas, como vários países já passaram agora recentemente na pandemia e estão ainda passando, você tem aí um descompasso que afeta as empresas. Então, nós estamos vivendo do ano de 2023 para cá uma condição de juros muito altos. Então, todos aqueles endividamentos que as empresas fizeram lá em 2020, 2021, naquela transição da pandemia, a conta chegou. Eles vão ter que pagar esses endividamentos que eles fizeram. E esses endividamentos estão vindo carregados com muitos juros e com uma carga tributária muito alta. Então, as empresas não estão tendo capacidade financeira de arcar com essas responsabilidades. Então, muitas delas, algo como 70% de aumento de recuperação judicial em relação ao ano de 2022. Então, isso demonstra que, se um país está em crise econômica, as empresas, elas provavelmente também vão ser afetadas. E a gente tem alguns dados, né? Eu vou ler aqui, porque minha memória não está muito boa, né, minha gente? Então, eu preciso ler. O setor de serviços foi o responsável pela maior parte dos requerimentos de recuperação judicial em 2023, com 651 pedidos. E o comércio apareceu em segundo lugar, com 379 solicitações. Por outro lado, as micro e pequenas empresas foram as que mais demandaram por recuperação judicial, com 939 pedidos. Em seguida, os médios negócios, com 331, e os grandes, com 135. Você veja que todos os segmentos empresariais foram afetados pela crise pós-pandemia, né? Os mais vulneráveis, aqueles mais frágeis, demonstraram o maior número de recuperações judiciais. São números que demonstram que o empresário está buscando salvar a sua empresa, né? E quando ele não consegue, o próximo caminho é a falência. As falências já tiveram alta, né? No ano passado foram 983 pedidos. Antes, em 2022, 866, um aumento de 13,5%. E, novamente, as micro e pequenas empresas puxaram a alta, né? 546, seguidas pelas médias, 231, e pelas grandes companhias, que chegaram ao total aí de 206. O setor que mais demandou aí pedidos foi o de serviços também, né, Arnaldo? 373. É o setor mais frágil da economia, né? O setor de serviço, ele sempre é o setor mais afetado, porque é o setor que demanda uma relação de investimento muito rápida, né? E são pequenas empresas, então eles de fato são mais afetados. Arnaldo, quais são os principais critérios e procedimentos para uma empresa requerer a recuperação judicial, e quais são as diferenças entre a recuperação judicial e a extrajudicial? Pois é, a recuperação judicial, como o nome próprio diz, você demanda o Poder Judiciário. Você faz um pedido ao juiz que ele autorize que a sua empresa entre nesse modelo de recuperação judicial. E o extrajudicial, você não leva o assunto para o Poder Judiciário, mas em ambos os casos, o objetivo é tentar renegociar dívida. Então, o que o empresário faz? Ele chama os seus credores para oferecer a eles um plano de recuperação. Então, lá vai ser discutido o tempo que vai pagar aquelas dívidas, a redução dos encargos, dos juros, né? Então, ele demonstra que, se os credores der ao empresário, à empresa, tempo e diminuir os juros que estão embutidos ali naqueles débitos, o empresário consegue pagar todos e a empresa se recupera. Essa é a filosofia. Então, tanto vale para o ambiente judicial como extrajudicial. Agora, qual é o momento certo para se iniciar esse processo de recuperação judicial? Olha, e é uma pergunta importante, porque o empresário ele tem que observar bem isso. Existe uma situação onde o empresário perceber que o valor da sua empresa já é menor do que a sua dívida, ou falando de forma contrária, que a sua dívida é maior do que o patrimônio da empresa, esse é o momento ideal de fazer
uma recuperação judicial. Só que antes disso, o empresário pode buscar diversos mecanismos de captação de recursos. Então, você pode fazer adiantamento de recebíveis, você pode emitir debêntures, você pode fazer venda das suas cotas sociais, ou seja, trazer investidores para a empresa. Você tem os certificados que você pode negociar, que é o certificado rural e o imobiliário, que é você emitir dívidas, né, para o mercado. Então, você tem como se autofinanciar antes de pensar numa recuperação judicial. Porque a recuperação judicial, Mara, é o remédio mais amargo no ambiente empresarial. Você vai ter um juiz dentro da sua empresa, Você vai convocar o juiz que participe do dia a dia da sua empresa. Então, assim, tudo que acontece na sua empresa, o Poder Judiciário vai ficar sabendo. Você vai envolver todos os credores em uma sala para negociar com todo mundo. Ou seja, você vai se tornar muito frágil diante dos seus credores, né? Tem os benefícios que a gente está conversando aqui, mas deixa efeitos colaterais. Nenhuma empresa passa por um processo de recuperação judicial sem ter esses efeitos que são muitas vezes muito duros, né? Não só para a empresa, também como para os empresários. Arnaldo, quais são as principais consequências para uma empresa que ela não consegue se recuperar judicialmente e a decretação no caso de que a empresa ela está falida? Pois era muito comum no Brasil que as empresas que entravam em recuperação judicial, elas eram um estágio ali de pré-morte, porque elas não conseguiam sair da recuperação judicial, né? Elas entravam, mas era quase uma sentença já antecipada que elas iam para a falência. Né? Hoje a lei mudou, a lei inovou alguns mecanismos, e principalmente na relação da negociação com os credores. Então, hoje, as empresas que entram em recuperação judicial, boa parte delas já está conseguindo sair do outro lado lá da ponte, renovadas, né? E consegue se recuperar de fato. Mas quando isso não acontece, o caminho é a falência. E aí, na falência, sai a figura do empresário como dono da empresa e entra um gestor judicial, né? Um administrador judicial. E aí não se produz mais nada. A empresa, ela para suas operações, olha para o saldo que tem, os imóveis, os bens, os recursos financeiros, e olha para os credores. E aí vai dividir esse saldo positivo com quem tem direito a receber. Os empregados, os fornecedores, pagar imposto, e todo mundo não vai receber. Cada um vai receber um pedacinho e, na verdade, no mundo prático, muitos não recebem. Quando a empresa vai à falência, quase nenhum credor recebe. E o nosso tema desse episódio do canal Em Company é litígios societários. A gente vai conversar agora com o nosso especialista, com Arnaldo Lázaro. Litígio societário? Brigas de sócios, não é isso, Arnaldo? Quais são as principais causas? Olá, Mara. Olá a todos vocês que estão nos assistindo. Mara, briga societária é um dos problemas mais comuns na relação empresarial, né? A relação de sócios não é uma relação fácil, né? E muitas vezes o motivo desse litígio vem lá do início da relação, porque não é bem definido, você não escolhe com muita inteligência, digamos assim, o sócio que você vai querer para sua empresa. Normalmente as empresas pequenas, elas nascem por uma relação de amizade, por uma relação familiar, né? Dois irmãos ou dois amigos decidem montar uma empresa. E isso, muitas vezes, vocês são excelentes amigos, mas não vão ser bons sócios. Entendi. E aí, como esses conflitos, como esses problemas, eles podem ser evitados? Olha, Mara, dentro dessa relação societária, você tem um instrumento muito forte que deve ser usado, que é o acordo de sócios. É um documento que nasce junto com um contrato social, no qual você desenha as regras de convivência. Então, ali você tem que colocar regras de transparência, de obrigações, de deveres de cada sócio, né? Os litígios, eles nascem porque muitas vezes há um conflito na gestão. Um pensa de um jeito e o outro pensa de outra forma. Você tem ali, muitas vezes, uma obscuridade no financeiro, né? Então, às vezes, uma fraude de uma contabilidade. Você tem algumas divergências, se a empresa precisa ser expandida, se vai abrir outra filial. E muitas vezes essas relações, quando não está muito bem costurado no acordo de sócio,
o litígio ele começa a florescer. Como é que a legislação brasileira trata o litígio societário? Na maioria dos casos, o litígio ele vem para a questão jurídica ele vem para resolver uma separação, né? E essa separação no ambiente empresarial é dissolução societária parcial. Então você vai pedir ao juiz que aquela empresa ela seja dissolvida parcialmente, ou seja, um sócio ou dois sócios irão sair da empresa. Esse é um instrumento jurídico. É um modelo de ação judicial, onde quando não há um consenso para que seja feito no ambiente extrajudicial, isso é levado à justiça. E muitas vezes não há consenso porque você está lidando com valores patrimoniais. Ou seja, você quer sair de uma empresa, o seu sócio não quer que você saia porque tem muitas obrigações que ele quer que você continue participando, ou você quer retirar um sócio daquela empresa porque ele está causando muitos problemas. Só que quando sai um sócio, ele tem direito a receber os seus haveres, que são os valores financeiros representativos da sua cota social, seja 10, 15% de uma empresa. Isso pode ser valores muito altos, né? E aí a discussão se dá em quanto é esse valor, quanto vale a empresa, quanto vale aqueles 10%. E isso na justiça, a prática mostra que muitas vezes leva quase uma década para você discutir se o valor da empresa é X ou se é Y, e quem deu causa a algum tipo de problema societário, né? Porque muitas vezes o conflito é porque alguém levou a empresa a uma situação de vulnerabilidade. Então isso vai ser discutido também na justiça. Então, muito melhor fazer essa discussão sem ser na justiça. A gente vê que a melhor solução no ambiente empresarial para discutir a relação societária é no âmbito da arbitragem, né? Que você tem ali muitas vezes, e na maioria das vezes, um conjunto de técnicos ali gerido por um árbitro que entende da matéria empresarial, que entende do direito empresarial. Então isso é mais rápido, mais barato e é mais eficiente. Quais são os impactos financeiros de um litígio societário? Olha, eu costumo dizer que isso é incalculável, porque se você tem uma empresa e ela passa por um conflito societário, você pode ter inúmeras situações que podem levar a empresa a uma dificuldade financeira. Primeiro, ela pode perder valor de mercado, porque se a sociedade enxerga e toma conhecimento que aquela empresa, os sócios estão brigando, ela já fica vulnerável. Com certeza. E aí, se você está falando de uma maior empresa, você tem uma exposição da marca, né? E aí essa marca pode entrar numa crise. Então você tem que... Imagem, né? De comunicação. Você vai ter que acionar o seu setor de crise ali de imagem, de comunicação. Você pode perder vendas. Você pode perder fornecedores. O fornecedor pode deixar de querer fornecer para você porque já não tem segurança que vai receber. Sabe-se lá se aquele conflito societário vai desaguar numa situação de crise financeira da empresa. Então isso não tem fim. Você não consegue mensurar. Então os impactos são enormes. Geralmente os gestores, eles se preparam para isso ou não? Olha, depende muito do conflito, né? Muitas vezes o conflito surge de uma forma inesperada, né? Porque às vezes um sócio ele está cometendo algum desvio e isso já vem de algum tempo e o outro sócio descobre. Quando ele descobre isso, aí é uma traição empresarial que isso deságua de forma inesperada, né? Mas então, de outro modo, às vezes a relação vem se desgastando ao longo de um tempo e os sócios, cada um vai se preparando ou para sair da empresa, né? Muitas vezes eles tentam negociar a saída de forma extrajudicial, mas não conseguem por conta do valor financeiro. Em quais situações um dos sócios pode ser responsabilizado pessoalmente por atos que foram praticados no âmbito da sociedade? Em tese, como a gente já conversou em outros episódios, a pessoa física ela é dissociada da pessoa jurídica. Mas quando você está falando de gestão, aquele sócio que acumula a função de ser administrador, ele vai responder pelos atos de omissão, né? Ou por atos de ação que ele deu causa a algum tipo de problema. Então ele tem uma responsabilidade no que ele está fazendo diante da empresa. Então ele não pode assumir dívidas em nome da empresa, ele não pode fugir do regramento social, ele não pode
fazer trabalhos que sejam contrários ao contrato social dele. Então, tudo que ele fizer que foge da lei e do contrato social, ele responde pessoalmente com seus patrimônios, né? Então, é muito comum que os sócios eles percam a mão na administração e termine causando um problema empresarial. E aí ele vai responder como pessoa física. Você já falou um pouquinho, né, sobre o papel da arbitragem, mas eu queria que você explanasse um pouco mais, Arnaldo, né, o papel da arbitragem na resolução desses litígios. Pois é, a arbitragem é um instituto não mais tão novo no Brasil, né, mas ainda não é muito utilizado. Só as grandes empresas costumam utilizar a arbitragem porque elas entendem, né, e elas sabem que o litígio judicial é muito moroso. Então, elas preferem optar por um caminho mais rápido e mais seguro. Como seria essa arbitragem? Seria a negociação entre advogados? Não, você tem algumas câmaras de arbitragem, as federações das indústrias e outros institutos, eles têm uma câmara de arbitragem que são pessoas técnicas pré-selecionadas que estão à disposição de você levar o seu conflito para ele arbitrar, né? Para que ele seja uma posição de um juiz. Então lá o empresário leva a questão, contrata essa banca de arbitragem e ele vai funcionar como um juiz. Ele vai abrir prazo para as duas partes falar, ele vai fazer toda a instrução de um processo, só que ele entende da matéria, né? Ele entende do universo empresarial. Entende daquele mercado, então essa é uma vantagem. Os peritos que estão auxiliando ele também são pessoas especialistas nisso. É guardado sigilo. Então é um processo muito mais rápido, sigiloso e tem uma qualidade de decisão muito boa. E pode também ser utilizado nas médias empresas. Sim, toda empresa pode utilizar o modelo de arbitragem. As pequenas não utilizam. Por quê? Porque tem um receio, desconhecem esse ambiente e tem um receio que aquele árbitro não vai dar a melhor decisão, porque ainda se confia muito na justiça. Mesmo então, com toda a morosidade. Então o empresário médio, o pequeno empresário, ele vê a figura do juiz como uma autoridade do saber jurídico, né? Do poder estatal e dá uma sentença, né? Mas o médio empresário, aquele que já tem um conhecimento um pouco mais elevado no mundo empresarial, ele já sabe que o caminho é a arbitragem. Então, a arbitragem ainda não é o caminho mais natural no Brasil, mas eu acredito que, com o passar dos anos, eu sou muito otimista que vai virar o caminho mais eficaz aí para as relações, especialmente empresariais. Show de bola, Arnaldo. Muito obrigada, né, pelas informações, pelas suas contribuições no nosso canal Incompany. Você está acompanhando a gente? Gostou do conteúdo? Então se inscreve no nosso canal, dá aquela curtida básica, né? E também siga a gente nas redes sociais. O Instagram do Arnaldo é @ArnaldoLázaro, não é isso? arnaldo.lazaro.br. Olha aí o meu, @Maragodeiro. Então se inscreve no canal e acompanha a gente também pelas redes sociais. Beijo todo mundo.